Terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta com outras informações. Vamos aqui comentar tintim por tintim, principalmente sobre o que acontece no nosso lado conservador, né? Porque parece que notícia mesmo só importa quando diz respeito a nós conservadores. O resto, às vezes, dá-se a impressão que ninguém está nem aí. Principalmente quando a gente fala de situações econômicas, que eu até percebo que a visualização dos vídeos praticamente nem acontece, né? Mas eu entendo. Cada um tem suas preocupações, então vamos falar do que interessa. Depois aí dos últimos acontecimentos do último domingo, lá no Ceará, assunto que já foi debatido muito, né? A cúpula da legenda, a cúpula do PL, liderada aí pelo tal Valdemar Costa Neto, identificou a necessidade urgente de blindar o partido das exposições e desentendimentos, né? Principalmente familiar, que vieram à tona depois da exposição de pensamento da nossa primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso com relação ao apoio de André Fernandes a Ciro Gomes, lá no Ceará. Muito bem. E logo em seguida veio a contraposição dos filhos de Jair Bolsonaro. Muito bem. Para estancar a crise e unificar o discurso, Valdemar Costa Neto então traçou um plano claro: centralizar as decisões e reforçar a hierarquia nos discursos. Nesse novo desenho de forças, o senador Flávio Bolsonaro deve ser elevado a protagonista na condução das manifestações sobre as eleições e na defesa do pai, Jair Messias Bolsonaro. A ideia é que Flávio e Valdemar consertem o comando político ou até mesmo concentrem esse comando político, evitando voos solos que acabem prejudicando a estratégia geral do partido. O outro lado desta moeda é a necessidade de conter a ex-primeira-dama, segundo Valdemar Costa Neto, conter Michele Bolsonaro. O partido pretende enquadrá-la, digamos assim, enviando um alerta sobre a importância de respeitar a hierarquia partidária. O objetivo é limitar sua autonomia para evitar que disputas pessoais ou familiares gerem mais ruídos, garantindo que o PL atue de forma coordenada e sem as distrações de crises domésticas. Parece que a pressão até já funcionou, pois a primeira-dama Michele Bolsonaro publicou hoje pela manhã uma nota sobre a discordância aberta entre ela e os enteados, Flávio, Eduardo e Carlos, né? Isso com relação à aliança que foi feita aí pelo André Fernandes com o Ciro Gomes. Muito bem. Não podemos esquecer que o Ciro Gomes é aquele mesmo que inaugurou e colocou a pecha em Jair Bolsonaro de genocida. Para quem não se lembra, né? E também foi ele, através do seu partido PDT, que pediu a inelegibilidade de Jair Bolsonaro lá no TSE. Então, vamos lembrar quem é Ciro Gomes. Ok. Vamos lá, então. A imprensa adora esses assuntos, né? O que é para estragar a direita, eles adoram. Mas vamos lá. A Michele pediu perdão aos 3 enteados, mas ratificou, dizendo que respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho direito de expressar meus pensamentos com a liberdade e sinceridade. Antes de ser uma líder política, eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, e se tiver que escolher entre ser política, mãe ou esposa, ficarei com as 2 últimas opções, escreveu Michele Bolsonaro. O senador Flávio também afirmou, nesta terça-feira, que pediu desculpas a Michele Bolsonaro após as críticas que ele e seus irmãos fizeram a ela. E disse que, inclusive, comentou isto com Jair Bolsonaro na visita que ele fez ao pai hoje pela manhã, lá na Polícia Federal.
Aliás, Flávio Bolsonaro fez ali uma manifestação preocupante sobre a saúde de Jair Bolsonaro, que apresentou novos sintomas aí de soluços, refluxo, e que precisaria estar sendo cuidado em casa e não no presídio, numa sala de 12 por 12, ao lado de um sistema central de ar-condicionado que faz um barulho infernal o dia inteiro, né? Ou seja, parece que para Jair Bolsonaro a prisão domiciliar humanitária não funciona. Funcionou para o outro, que quando recebia a visita dos filhos, todos podiam entrar juntos e teve visitas de 3 horas. Para Jair Bolsonaro não, é um de cada vez e 30 minutos. Bem, entendemos, afinal de contas, Jair Bolsonaro é o maior déspota da humanidade, não é isso? Tem que ter muito cuidado com ele. Ele é um cara que destrói nações. Pô, tem que ter muito cuidado com o homem. Claro que contém ironia, evidentemente, né, para quem é desavisado. Mas muito bem. Agora, para quem pensa, preste atenção, para quem pensa que Michele Bolsonaro vestiu a carapuça, está totalmente errado. Pode tirar o cavalinho da chuva, pois além de contestar o apoio a Ciro Gomes, ela já avisou aos integrantes do PL que também não aceita uma aliança do Partido Liberal com o prefeito Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro. A nossa eterna primeira-dama até já afirmou que no momento oportuno terá uma conversa sobre esse assunto com o pastor Silas Malafaia, que mantém boas relações com Eduardo Paes. Então não caiam na lorota que ela ouviu tudo do Valdemar e ficou quietinha, não. Tudo isto serve para mostrar que ela, além de uma mulher inteligente, empoderada, como a esquerda gosta de dizer, ela tem luz própria. Ou seja, ela faz a leitura da política conservadora como deve ser, sem aquele toma lá da cá. E isto, obviamente, desagrada o Valdemar Costa Neto. Coincidência ou não, o PL que havia convidado o tal Bessias para um almoço, para dar uma força para que o Bessias possa ser sabatinado e aprovado lá no Senado para ocupar uma cadeira do Supremo Tribunal, o PL então resolveu cancelar o evento, que seria hoje. Por que será? Aliás, dizem que está difícil conquistar votos para colocar o Bessias lá no Supremo. O PT quer adiar essa sabatina, quer demorar, mas parece que o Alcolumbre está apressando. Porque o Alcolumbre, evidentemente, queria quem? Queria o Pacheco. E tem o aval daquele ministro sancionado que também prefere o Pacheco. Política é uma coisa interessantíssima, minha gente. Por isso que eu falo, não confiem no que vocês enxergam. Pode ser uma ilusão de ótica, ou até um oásis. Mas no final das contas, o que existe ali é um jogo de interesses. E interesses baseados em amizade, vamos chamar assim. Vale dizer aqui que Michele Bolsonaro me lembra muito o próprio Jair Messias Bolsonaro de 2018, que não temia ter suas posições bem definidas. Ele não fugia de debate político algum. Ele falava exatamente o que pensava. Por isso arrumou muitos desafetos dentro da Câmara dos Deputados. E, a meu ver, ela, Michele Bolsonaro, é a melhor preparada para levar adiante a bandeira do bolsonarismo. Até porque atrairia muito os votos femininos, que nós sabemos ser a maioria do eleitorado no Brasil. Essa bandeira ninguém tem, a não ser ela. Ela que vem fazendo um trabalho espetacular na presidência do PL Mulher, viajando o Brasil inteiro, sempre com auditórios repletos, traria um ganho excepcional para o lado conservador, dos votos femininos.
Ele é muito mais preparado que os filhos de Jair Bolsonaro. Eu posso afirmar isto. Por quê? Porque cá entre nós, o Eduardo ganhou muita fama, muita popularidade depois que foi aos Estados Unidos para tentar fazer com que Donald Trump olhasse para o Brasil de uma forma mais focada no que o Supremo Tribunal estava fazendo. Ele conseguiu fazer com que Donald Trump colocasse ali uma lei Magnitsky contra aquele ministro. Só que ele, ao mesmo tempo, perdeu seu espaço dentro do Brasil. Por quê? A sua candidatura já vai ser cancelada logo logo, porque ele já se tornou réu no Supremo. Eles querem julgar Eduardo Bolsonaro antes de terminar o ano, e claro que vão condená-lo. E condenado, ele entra na lei da ficha suja e já de imediato nem pode ser candidato a nada. E sabe perfeitamente que se voltar ao Brasil será preso. Então ele está fora do páreo. E ainda é jovem comparado a Michele Bolsonaro. O Carlos já tem um perfil mais discreto, sempre na Câmara, na Assembleia Legislativa como vereador, e agora vai testar a popularidade dele se candidatando a senador. E o Flávio Bolsonaro sempre foi de um perfil também mais discreto. Ele é mais de trabalhar nos bastidores, ele é mais centrado, mais educado, dificilmente entra num bate-boca, né? Só que ele não tem o perfil que o brasileiro prefere, que é aquele perfil do enfrentamento, do embate, como era Jair Bolsonaro e como faz a Michele Bolsonaro. Basta ver seus discursos. Ela enfrenta, ela ataca, ela puxa o seu eleitorado para ela. Deixa claro quem ela é e como ela pensa. Além da simpatia, da beleza, tem uma comunicação muito fácil e é inteligente. Sem contar que, casado com Jair Bolsonaro, aprendeu muito sobre política. Aprendeu demais, né? Mesmo assim, eu ainda continuo reafirmando que a nossa direita é para lá de inocente em continuar se deixando levar por narrativas jornalísticas, evidentemente, que não perdem tempo de criar crises na direita. E é aí que surgem então as divisões, sem pé nem cabeça. Já tentaram destruir a imagem de Tarcísio de Freitas com a direita e agora querem destruir a imagem de Michele Bolsonaro, criando fofocas na imprensa, nas redes sociais. E dessa forma, quem sabe nós vamos ficando aí sem tantas opções assim para outubro do ano que vem. Por quê? Porque a direita nossa, com a inocência que tem, vai comprando essas matérias, essas narrativas preparadas com segundas intenções. E claro que o tempo vai mostrar isto. Vai mostrar se estamos certos ou errados. Mas muito bem. Eu não vou ficar dourando a pílula, né? E passando pano para ninguém. Eu não vou ficar aqui fazendo discursinho emotivo, choramingando, né? Como o cidadão fez hoje pela manhã, e fugindo do debate. Eu vou falar exatamente o que eu penso desse imbróglio que aconteceu no domingo, que só confirma o que eu venho dizendo nos meus últimos vídeos, a de que a direita está sem rumo e dividida sim, muito embora alguns queiram provar o contrário. Para começo de conversa, eu pessoalmente falando, estou 100% com Michele Bolsonaro. Não fica nem 99,5%, é 100%. Muito embora, como disse no vídeo de ontem, não concordo com a ideia de apoiar Eduardo Girão para governador lá no Ceará. Eu acho que ela está equivocada nesse sentido. Não sei qual é o motivo desse apoio. Mas vamos deixar claro que quem causou estardalhaço nessa situação de domingo para cá, e que virou notícia nacional, foram os 3 filhos de Jair Bolsonaro. Foram Flávio, Eduardo e Carlos, que não poderiam de forma alguma deslegitimar as palavras de Michele em público, ao publicar posts em redes sociais dando apoio a André Fernandes. Vale aquela máxima de que roupa suja se lava em casa.
Por conta disto, Michele ficou só dentro desse debate, que é político. A falha de Michele, a meu ver, é pontual. Ao dar apoio a Eduardo Girão em querer abandonar o Senado Federal, no momento onde precisamos formar maioria e salvar essa direita cambaleada. Somente os senadores é que podem mudar um pouco o rumo da situação. Mas ele preferiu o quê? Buscar o governo do Ceará, quer concorrer a governador do Ceará, onde sua ajuda aos nossos interesses poderia ser quase zero. Girão no Ceará seria aquele coqueiro plantado no centro de uma ilha deserta. Quando ele concorreu a prefeito lá no Ceará, ele teve pouco mais de 14 mil votos, perdeu. Eu ainda estou usando os verbos poder e ser no futuro do pretérito do indicativo, poderia, seria, porque as chances de Eduardo Girão vencer uma corrida para governador no Ceará é quase zero. Competindo com Ciro Gomes, sem chance. Esse é o reduto da família Gomes. Todos os votos de Ciro Gomes é do Ceará. Com relação aí ao André Fernandes, como disse ontem, por exemplo, o interesse dele é ter apoio do Ciro Gomes para que seu pai, que é vereador, possa concorrer ao Senado pelo estado do Ceará. Esse é o interesse do André. O André Fernandes não está preocupado com os conservadores, com o Partido Liberal. Ele está preocupado em colocar seu pai no Senado. Por isso ele está apoiando Ciro Gomes e, em troca, o Ciro apoia a candidatura do seu pai. Né? E se o André Fernandes possuía o aval de Jair Bolsonaro para isto, isso foi tipo mês de maio, 6 meses atrás, digamos assim, e noticiado em outubro, se não me falha a memória. Só que da boca de Jair Bolsonaro mesmo, eu pelo menos não ouvi nada. Eu só vi reportagem escrita. Agora, com relação aos 3 filhos de Bolsonaro, me ficou claro que eles sim estão brigando por um espólio político, sem a necessidade de fazê-lo, já que o próprio sobrenome deles já garante essa legitimidade de falar pela família. Assim como Michele Bolsonaro, que como esposa, confidente, amiga e mãe da única filha do casal, também tem legitimidade. Não é necessário esse bate-boca. Simples assim. Eu acho assim, a Michele Bolsonaro, obviamente, ela tem pelo futuro, pela frente aí, ou a candidatura pelo Senado, lá em Brasília, ou até mesmo uma possibilidade de sair candidata à presidência da República. Eu a vejo como a maior liderança feminina no Brasil. Eu não conheço outra liderança feminina no Brasil. Ela tem uma força gigantesca. Além de sua capacidade própria, ela arrasta com ela o nome Bolsonaro. O futuro político do Eduardo eu já acabei de falar. Lamentavelmente, até que se prove o contrário e apareça algum milagre pela frente, a sua corrida política dentro do Brasil foi ceifada. E só voltará a acontecer se derrubarem, cancelarem tudo que aquele ministro sancionado fez. O de Carlos Bolsonaro, tudo bem, vai concorrer a senador e é um caminho natural da política. O Flávio vai se recandidatar a senador. Vai tentar sua reeleição. É o caminho natural dele também, ou sair candidato à presidência da República. Agora, quem vocês acham que teria mais votos? Flávio ou Michele? Eu acho que Michele Bolsonaro teria mais votos que Flávio Bolsonaro. Não só porque ela tem uma capacidade própria, como também por ser mulher, atrairia os votos femininos. Mas é só a minha opinião. De qualquer forma, essa roupa suja tinha que ser lavada em casa, não em público. E os 3 filhos erraram
ao desqualificar as palavras de Michele Bolsonaro em público. Até porque foi uma falta de respeito, já que ela é enteada, né? Eles são enteados de Michele Bolsonaro. Então deveriam ter um pouquinho mais de respeito. E eu duvido que Jair Bolsonaro vai ficar contra a Michele e a favor dos filhos, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, que eu considero um absurdo. Mas só vou comentar depois que vocês assistirem comigo. Prestem atenção. Michele não tem nenhum aval dos filhos para estar falando o que ela está falando. Ela não estava quando o Bolsonaro foi preso. Ela está viajando o Brasil inteiro como se o Bolsonaro já tivesse morto. Ela está cagando pro Bolsonaro. Nem o Tarcísio tem interesse da Michele por perto. Os irmãos todos estão putos. Tá? Para vocês entenderem. Eles sabem muito bem o que está por trás de tudo isso aí. Muito bem. Eu acho que o seu Alan dos Santos perdeu a maior das oportunidades de calar a boca. Essa que é a verdade. Eu sempre admirei, vamos dizer assim, a voluntariedade do Alan dos Santos, que ficou famoso com um canal muito importante, que era o Terça Livre, era um canal muito bom, que foi fechado a mando daquele sancionado, né? Mas o Alan dos Santos sempre teve um perfil agressivo. Sempre foi agressivo, ao estilo Olavo de Carvalho, né? Sempre foi um camarada desbocado, para falar a verdade, esse é o termo, né? Mas até então, todos nós achávamos que era um guerreiro. Esse cara é um guerreiro. Ele está lutando realmente pelos conservadores. E nada contra ao trabalho que ele exerce hoje, participando do Timeline, lá na Flórida, né? Então, é um programa também interessante, legal, bacana. Mas eu acho que ele se deixou levar pelo ego massageado, digamos assim, e falou que não devia. Ele não deveria falar o que ele falou, porque não condiz com a verdade. Jair Bolsonaro, quando foi preso, Michele estava viajando sim. Mas não lá para a França, igual a Janja. Não para os Estados Unidos. Não para lugar nenhum. Ele estava trabalhando, participando de eventos do PL Mulher, para começo de conversa. Dizer que ela nunca prestou atenção ou valorizou Jair Bolsonaro, que ela pensa nela, beira o ridículo. O camarada deveria vir a público e pedir desculpas. E é nesse sentido que às vezes a gente comenta que nós podemos sim aproveitar comentários de todos, do Alan, do Paulo Figueiredo, do Constantino. É interessante. Bons comentários a gente absorve. Mas não podemos tomar essas pessoas como o nosso norte. O Paulo Figueiredo falou, então vamos por aqui. O Alan falou, vamos por aqui. Não é assim, minha gente. Eu sempre falo, nós temos que agir de acordo com os nossos pensamentos, o nosso entendimento, com a nossa experiência de vida. Absorver o que é bom, né? E abrir mão daquilo que não convém. Como dizia o Recupero, né? Ministro do Fernando Henrique Cardoso, os mais antigos vão se lembrar, né? Que foi flagrado numa antena parabólica falando da política do governo. O que é bom a gente absorve, o que não é bom para o governo a gente... É mais ou menos assim na vida prática. Então, me desculpem, Alan dos Santos, você falou uma tremenda bobagem. Eu sei que você não vai me ouvir, mas se alguém puder, afirme para ele, fale para ele. Falou uma bobagem sem tamanho, desrespeito, que não diz respeito à figura de Michele Bolsonaro. Então hoje meu programa foi para valorizar sim a mulher empoderada Michele Bolsonaro. Espero que vocês tenham entendido o recado. Se gostaram, deixa aí os likes. Se não gostaram, me perdoe. É somente a minha opinião, ok? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Chamem os amigos para me acompanhar. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.